Olá, estamos tratando de um assunto aqui no nosso estúdio. Aí com vocês vamos tratar de um assunto bem importante, que é o não aprender, né? A dificuldade de aprendizagem, que é tão comum nas nossas escolas, não é mesmo? Garanto que você tem, como professora, teria muitas histórias para contar sobre isso. Então a gente vai caracterizar a dificuldade de aprendizagem, como é que é isso, para que ela serve. Muito bem. Na verdade, eu queria que você olhasse com atenção esse slide que eu vou colocar para vocês. Vamos lá. Olha lá na tela, por favor. Diz assim: olha que monstro grandão que está atrás dessa criança. E a dificuldade de aprendizagem, imagina alguém que está tentando ler, tentando escrever, e não consegue, não entende nada daquilo. E eu coloquei uma frase que eu gosto bastante, que diz assim: a dificuldade de aprendizagem é um agente dificultador para a construção dessa pessoa. Queridos, o não aprender na escola é tão grave para aquele aluno, é tão difícil, que é muito mais do que aquilo que você passou na escola, de tirar nota baixa, de não entender daquele momento que a professora falou. É muito mais sério, embora a gente faça muita brincadeira com isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Uma dificuldade de aprendizagem real, séria, ela dificulta a construção da pessoa. Então ela constrói, a pessoa acaba sendo construída, né? Imagina uma criança que tem lá 8, 9 aninhos, 10 anos. Ela está em construção, né? E ela está ouvindo o tempo inteiro: você não sabe, você não consegue. Espera lá, na verdade, ninguém está entendendo o que está acontecendo. Então isso dificulta essa construção. Te digo que isso é um passinho assim, da marginalidade, da exclusão da escola. O que estamos fazendo realmente com as nossas crianças? E eu questiono e bato o pé, por quê? O que estamos fazendo com os nossos professores? O que os nossos professores estão fazendo nas salas? Então, eu não posso acreditar que a gente tem professor que diz assim: eu não entendo nada disso. Espera aí, você já imaginou se o dentista que você vai não entendesse nada da hora que desse problema no teu dente? Porque fazia a parte bonita, tudo bem, fazer uma limpeza, daí deu lá um tratamento de canal, ou você teve um problema, tá doendo, caiu o dente, sei lá, quebrou o dente. Daí o dentista fala: olha, meu querido, eu não entendo nada disso. Você pega aí uma massinha e gruda sozinho, porque não vai dar. Ou então diz assim: nossa, mas como você é responsável? Já imaginou você chegar com o dente quebrado no dentista e o dentista te dizer: meu Deus, como você é irresponsável, você não consegue fazer a coisa direito? Espera lá, né? Você vai dizer o que para ele? Meu amigo, peraí. Então, por que na escola a criançada não cobra dos professores assim? Cobra, né? Claro que eu não estou dizendo com isso, por favor, é claro que não. Eu sou professora, né? Eu adoro fazer isso. Então, eu não estou dizendo com isso que a criança tem que mandar, Não, isso é uma outra vertente aí, uma inversão de valores. Mas estou sim colocando que a dificuldade de aprendizagem impede a pessoa de se formar como pessoa. Se você acaba não tendo as mesmas chances que o outro tem. Então, vamos ajudá-la? Esse é o papel da psicopedagogia. Coisa boa, né? A gente tem um papel muito importante, que é devolver o gostar de aprender aquela criança. Te conto que às vezes vai dar para resolver o problema. Às vezes a gente vai contornar o problema, né? E às vezes a gente vai ensinar a criança a conviver com ele. Mas mesmo assim vai dizer: daqui a mão, que eu estou do teu lado, eu vou te ajudar. Esse é um papel bem bonito. Vamos na sequência que tem trabalho. Existe então uma dificuldade global. O que é essa dificuldade global? É importante fazer essa ponderação, porque quando você fala de problema de aprendizagem, não diz respeito só à criança, diz respeito ao processo de aprendizagem. E num processo de aprendizagem, você tem o professor, você tem a escola, tem a sala, tem a família, você tem outros contextos envolvidos. Muito bem, vamos lá na tela, diz lá: dificuldade global. Então, quando você for analisar um problema de aprendizagem, uma dificuldade de aprender, leve em conta a escola. Por exemplo, a criança é transferida de uma escola com menos exigência para uma escola mais exigente. Não é natural que isso aconteça? Claro, vai transferida, a mãe vai trabalhar em outro lugar, o pai vai trabalhar em outro lugar, e aí ela vai transferida de escola. Muito bem. Vou contar uma situação para vocês, assim, inusitada, né? Quem é de São Paulo vai saber que eu estou falando aí dessa região, que, claro, não tem só isso, mas é uma situação assim que eu nunca tinha ouvido. Então eu fui dar aula em São Paulo e encontrei umas alunos falando sobre problemas para aprender, e uma aluna me contou uma situação assim. Tem uma determinada região em São Paulo que é cercada por 8, estou falando sério, 8 penitenciárias. Então, eu não sabia disso, mas muitas vezes, quando o determinado cidadão é preso, seja lá por que for, e vai para aquela penitenciária, a família muda para aquela cidade. Eu nunca tinha pensado nisso assim, meu mundo é outro, né? Meu mundo é da escola. Mas olha só, a família muda para aquela cidade.
para ficar mais perto, para poder visitar, né? Não é sempre assim, mas em algumas situações isso acontece. E aí aquela criança é transferida de escola, assim, doidado. Se o pai é transferido de penitenciária, ela vai morar em outra cidade, é transferida de escola. E ela carrega um estigma, né? Sou o filho da pessoa que foi presa. E esse não é o problema de aprendizagem, claro que não. Esse é um problema social, esse é um problema que a gente podia analisar por outras óticas. Mas isso e a forma como o professor reage a essa transferência e a forma como acolhe ou não essa criança é o que gera o problema para ela aprender. É justo? É claro que não, né? São crianças. Crianças. Vai ler um pouquinho sobre isso para você ver. E merecem o nosso trabalho. Isso é profissão. De novo, eu vou focar bastante nisso. Nós somos profissionais, a gente não está aqui de brincadeira. Então vamos estudar, vamos fazer o que nos cabe e vamos acolher essas crianças, seja ela transferida porque o pai ganhou um prêmio, seja ela transferida porque o pai foi preso. Ela merece educação de qualidade igual. Tem uma outra questão ali, da família. A família é desorganizada, seja porque não tem o pai presente, ou não tem a mãe presente, ou em alguns casos agora que estamos vivenciando como proximidade, né? Quer dizer, você tem duas mães, né? Ou você tem dois pais que têm um filho, e daí? Como é que funciona? E garanto que todo mundo já pôs os seus preconceitos à tona, né? Eu não partilho disso. Pois é, querido colega, você pode partilhar ou não, eu posso partilhar ou não, mas é fato que isso acontece. E é fato que a criança precisa educar. Ou a gente vai dizer para ela, não, você é filho de dois homens e eu realmente não vou poder te ajudar. Ué, mas esse não é o nosso trabalho? Ou talvez você seja homem e tenha um namorado, ou seja mulher e tenha uma namorada, e eu vou dizer que, não, então eu não quero que você assista a minha aula. O conhecimento é para todos. Talvez esse seja um exercício bom para a gente, um exercício de não preconceito, um exercício de juízo de valor, de evitar dizer o que eu penso sobre isso. Esse não é o papel, teu papel não é esse. Teu papel é deixar que esta pessoa floresça, que essa pessoa aprenda, que essa pessoa vá para frente na vida do jeito que ela escolher ser, né? Do jeito que a gente quer, né? Nem sempre é do jeito que a gente quer. Aquela escola da forma, que formatava todo mundo igual, já era. Ela não cabe mais nesse mundo. Mesmo porque, o mundinho com gente diferente esse, né? Então, a gente já falou sobre a escola, sobre os problemas relacionados à escola, sobre os problemas relacionados à família, seja por uma família que não é mais aquele núcleo tão conhecido, seja porque... E olha a inversão disso. Às vezes a família é bem estruturadinha, mas aí a criança tem milhares de atividades. Ela sai da aula do judô, vai para a aula da natação, vai não sei o quê. É tanta coisa que a criança passa pouco tempo com a família. Desestruturou, deu problema na escola. Uau, quanta coisa. Tem mais, vamos lá no slide. Outra dificuldade global é a questão da cultural. Criança que muda de país, vou já dar um exemplo sobre isso. E criança que usa medicamento. Olha só, queridos, nós temos alguns medicamentos que atuam quando a criança tem hiperatividade ou quando tem... enfim, não estou aqui médica, não tenho que ficar recomendando remédio para ninguém. O fato é que, em alguns momentos que o teu corpo não produz aquele elemento necessário para te acalmar, o necessário ao teu equilíbrio, um elemento químico, que é um remédio, pode ajudar. Tá? Nem a favor nem contra, mas é isso que acontece. O remédio pode ajudar a criança, ou o jovem, ou o adulto, né? Quem é que está aí do outro lado que não tomou um remédio? Então, a equilibrar. A ideia é você voltar ao teu equilíbrio. Muito bem. Esta tomação de remédio, né? Quer dizer, você toma remédio para isso, você toma remédio para dor de cabeça, isso causa nas crianças ou uma alta excitação ou uma baixa, né? Quer dizer, a criança está... Então, pode impedir um aprendizado também. Na questão cultural, fortemente isso pode acontecer. Nós temos alguns casos, eu vivi uma situação em que um aluno chinês veio para o Brasil. E daí, claro, né, ele não sabia falar nada em português, né? Línguas totalmente diferentes, né? Uma fonética, outra ideográfica, quer dizer, ele não tinha condição de aprender português ali. Ele estava na 6ª série. Daí ele começou o panorama começou, vai reprovar, vai reprovar, vai reprovar. Até que a gente conversou com os professores, pensou, pera lá, mas ele não entende a língua ou ele não entende o conteúdo? Ou ele não entende o conteúdo porque ele não entende a língua? Então não é que ele tem dificuldade para aprender, é que ele não está entendendo nada, é diferente. Então dá-lhe achar jeito de ele aprender português, e assim que ele aprendeu mais ou menos, a coisa melhorou bastante. Em compensação, esse era um aluno nota 11, né, nem 10, em matemática. Matemática universal. Então, há que se olhar para as coisas com a seriedade que elas merecem, né? Com atenção, como eu posso ajudar? Essa é a tua pergunta. Para de reclamar e pergunta, como eu posso ajudar? Esse é o papel do psicopedagogo.
Te vejo nas próximas partes da aula.